Boa noite, mais uma live A Bolsa é pra mim e hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo de investir. E hoje, normalmente o porquê que a gente tem medo de algo? Normalmente a gente tem medo de algo que a gente não conhece, algo que a gente não entende como funciona, por exemplo. Por que um piloto de Fórmula 1 não tem medo de andar tão rápido naquele carro? Porque ele confia, ele entende que mesmo que ele vá rápido, o carro tem freios fortes o suficientes para parar aquele carro antes dele chegar na curva. Então, como ele entende como funciona, ele confia, ele acredita, ele analisa, qual é a velocidade que ele pode chegar, qual é a velocidade que o carro pode chegar, que os freios vão segurar, ele não tem medo, ele segue, Mas o que eu queria começar falando era o seguinte, era até um pouco diferente disso. O medo é ruim? E por que eu pergunto isso? Porque o medo não é algo necessariamente ruim, tá? Porque o medo faz você analisar bem as coisas, faz você estudar, ser cauteloso, evita que você tome decisões no impulso, evita que você tome alguma decisão precipitada. Então o medo não é algo ruim, desde que não seja exagerado a ponto de te paralisar. Aí sim, o medo vai se tornar algo ruim. Se o medo te paralisar, aí sem dúvida nenhuma, ele se torna algo ruim, porque você vai perder oportunidades, você vai deixar de crescer, de alcançar algum objetivo só pelo medo de aproveitar alguma situação boa que poderia estar acontecendo na sua vida por causa do medo. Então, quando o medo é exagerado, aí sim ele é ruim, mas de certo modo ele faz você ser cauteloso, então ele não é de todo ruim. Mas na bolsa de valores, nos investimentos, principalmente na bolsa de valores, quais são os principais medos dos investidores? Primeira coisa, a pessoa não sabe por onde começar. Então isso já gera um medo. Pô, não conheço nada disso. Realmente é confiável? Onde que eu vou pôr meu dinheiro? Onde está o meu dinheiro? Então, não saber por onde começar é um medo. Outro medo é medo de perder tudo. Esse muita gente tem. A gente vai falar de cada um deles. Achar que a bolsa é coisa só para quem tem muito dinheiro, muito conhecimento, é algo que também levanta uma barreira para a pessoa começar a investir. E também medo de não ter tempo, achar que precisa estar sempre no computador para fazer boas operações. E não saber por onde começar é extremamente normal na bolsa. Porque, por exemplo, quando eu comecei a investir, tinham apenas 350 mil pessoas investindo na bolsa de valores. Ou seja, num país com 200 milhões, apenas 350 mil, deixa eu fazer a conta aqui, quanto que isso dá? Quantos por cento da população investia? Deixa eu fazer diferente isso aqui. Olha, dá... Caramba! 0,175% da população. É muito baixo. Hoje, nós já temos 3 milhões de investidores. Já passou de 1%, ou seja, já praticamente multiplicou por 10 o número de investidores desde quando eu comecei a investir para hoje. E por que então isso gerava um medo? Muitas vezes a pessoa não sabia por onde começar. Ouvia apenas os outros falarem,
que na sua família provavelmente não tinha ninguém que investia. Na minha também não. Eu fui a primeira pessoa a investir na Bolsa de Valores da minha família. E podia ter um ou outro aí na sua família que talvez investisse, aí o camarada ia falar assim, já fiz muito dinheiro na Bolsa, mas também já perdi muito. E normalmente era assim, né? Mas por que isso acontecia? Porque a pessoa investia não, ela especulava e achava que estava investindo. E investir e especular são coisas totalmente diferentes, né? Coisas bem diferentes. E então isso cria uma barreira. Mas por onde começar? Já fizemos uma live aqui, né? Tem uma live aqui no Instagram, também está disponível no YouTube. E por onde começar? O primeiro passo é você pagar suas dívidas. Por quê? Porque quando você paga, porque os juros das dívidas, seja de um empréstimo, de um cheque especial, de um cartão de crédito, os juros são muito altos. Então o que acontece? Como os juros são muito altos, mesmo que você tenha bons rendimentos na bolsa, dificilmente você vai superar os juros que eles estão te cobrando. Então, antes de começar a investir, o mais importante é que você você quite suas dívidas. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser o primeiro passo, tá? Depois disso, você precisa se organizar, fazer uma planilha, talvez na mão mesmo, sem problema nenhum, um caderninho, para você começar a gastar menos do que você está fazendo por mês. Ou seja, você precisa poupar dinheiro, você precisa quitar as dívidas e agora você precisa manter as suas dívidas equilibradas de uma maneira que você consiga poupar todo mês um valor. E como eu falo, não é para a gente investir o que sobra depois de gastar. Na verdade, é para a gente gastar o que sobra depois de investir. Ou seja, pay yourself first. Pague você primeiro. Por quê? Porque se você for investir só o que sobrar, dificilmente você vai começar a investir. Porque sempre aparecem gastos. E a gente precisa se organizar para isso. Para que a gente tenha dinheiro. Para construir patrimônio. Então, o segundo passo é poupar. Depois você precisa abrir conta numa corretora. O que também é algo que todo mundo acha, para investir deve ter um monte de coisa, um monte de documento, um monte de passos aí, de trabalho. Mas não. Para você abrir uma conta na corretora, eles vão pedir nome, RG, CPF, comprovante de residência, e-mail. Provavelmente você vai ter que enviar algumas fotos suas com os documentos. E é só. E aí, depois disso, você precisa aportar o dinheiro na corretora, né? Você já pagou as dívidas, já poupou, já abriu a conta, agora você precisa pôr um pouco de dinheiro lá para começar a investir. E aí surgem outros medos, outras perguntas. Qual empresa eu devo comprar? Quando eu devo comprar? Quando eu devo vender? E se essa empresa quebrar? E se eu perder tudo? O medo de perder tudo é um dos mais fortes, acho, dentro da bolsa. E na Bolsa de Valores você realmente pode perder tudo. Mas isso só vai acontecer se você utilizar a Bolsa de Valores como um cassino. Ficar comprando e vendendo, às vezes até mesmo no mesmo dia. E aí realmente você tem a possibilidade de perder tudo. Mas se você tratar cada compra como um negócio, como se você fosse abrir uma empresa, se fosse abrir, sei lá, uma padaria, um mercadinho, uma lanchonete, você estudar todo o local, toda a empresa, tudo. Se você tratar cada ação como você sendo sócio daquela empresa, você só comprar se você se sentir sócio daquele negócio, aí eu te falo que você não tem risco de perder tudo, tá? De verdade. E esse medo de perder tudo acontece porque nos mostra, através de filmes, de propagandas, que a bolsa é aquela loucura. Comprar e vender o tempo todo, gráficos,
pessoas ficando ricas da noite para o dia, pessoas ficando pobres da noite para o dia também. E não é assim. Não é assim. Um investidor de verdade, um investidor pleno, um investidor que realmente faz o dinheiro crescer não opera desse jeito, tá? E durante a semana passada e também na terça-feira, na quinta-feira, na semana passada eu expliquei, fiz uma live na terça-feira falando o que era uma ação. Expliquei todos os tipos de ações, passo a passo em relação a isso. Na quinta falamos sobre o que são os fundos imobiliários e na terça agora, anteontem, fizemos uma comparação entre eles. Qual que é melhor, qual que é pior, se realmente existe um que é melhor, outro que é pior, ou se existe na verdade um que é mais adequado para um perfil de investidor e para um objetivo do que o outro. E vocês podem recapitular isso daí, tá? Podem ver, está disponível aqui no Instagram e no YouTube também. Nos podcasts também. Inclusive, se você está vendo essa live pela primeira vez, já entra aqui, já começa a seguir nossa página. No YouTube também, se inscreva no canal. Também temos o podcast. Começa a nos acompanhar lá. A Bolsa é para mim, o nome em todas as redes sociais, tá? Então, você vai operar na Bolsa, esse medo de perder tudo, porque a gente não entende exatamente como é. Mas o que então é a Bolsa de Valores? Em termos gerais, a Bolsa é um mercado onde são negociadas empresas, são negociadas, sejam para compra e venda, né? Pequenas porções de empresas que têm o capital aberto, que são as ações. E também tem outras operações como de mercado futuro, commodities, dólar. É mais ou menos isso. É um mercado que você tem diversas opções de compra, de pequenas de empresas, de commodities, de moeda, tá? E também vamos entender então, recapitular de maneira rápida o que é uma ação. A ação é uma fração do capital da empresa, ou seja, um pedacinho daquela empresa. Então as ações, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, tá? Então quando você se torna sócio, você vai ter participação nos lucros e também nos prejuízos daquela empresa, tá? Então dessa forma, a gente já pode entender que não é para você ficar comprando esperando isso subir, ou vendendo esperando isso cair para recomprar. Você é sócio da empresa. Você tem que analisar. Você compraria um posto de gasolina sem analisar nada sobre ele? Apenas porque surgiu uma notícia que aquilo é bom? Não, sem analisar. Ver o potencial de lucro, potencial de retorno, potencial de expansão, tudo isso daí, né? E os fundos imobiliários a mesma coisa. Você compraria um fundo imobiliário apenas... Você compraria uma casa apenas porque alguém falou que é bom? De jeito nenhum. Você ia fazer o quê? Ah não, vou comprar uma casa. Tá, então o que você vai analisar? Localização, padrão de acabamento, as comodidades próximas ali àquela casa, os preços das casas próximas, se aquela região ia expandir, se aquele imóvel, vamos supor, se for uma loja e você precisa de trânsito de pessoas, aquele local tem bastante trânsito de pessoas? Ah não, meu imóvel é com foco para a indústria. Então o que você tem que ver? Tem energia elétrica para a indústria que você vai por lá? Tem escoamento para os caminhões que tem para aquele imóvel, já que ele visa a indústria? O imóvel tende a se valorizar. E em volta na região tem muitos imóveis parecidos que estão vazios? Tudo isso você ia analisar no momento de comprar um imóvel. E a mesma coisa que você vai fazer nos fundos imobiliários, tá? E aí, o risco vai ficar muito menor, tá? Das ações, você vai lá comprar uma empresa,
O que você vai fazer? Você vai comprar um posto de gasolina, uma padaria, um mercado, uma farmácia. O que você vai avaliar? Você vai avaliar se é uma cidade boa, se é uma cidade que tem bastante pessoas, se o padrão de produto daquela empresa que você está comprando coincide com o padrão social daquela cidade ou do bairro. Não está no bairro nobre, então eu posso montar uma loja de roupas de maior acabamento, de roupas de grife. Agora você vai montar uma loja de roupas de grife num bairro mais carente? Não faz sentido nenhum. Você não ia vender. Então o que acontece? Você precisa analisar a situação da região também. Você vai analisar a região no que o negócio está localizado, a situação financeira da população nas proximidades, se coincide com o seu produto, como eu acabei de falar. Você vai avaliar se o negócio tem potencial de expansão. Ou seja, se aqui for bem, será que eu consigo abrir em outro lugar? Por quê? Você precisa crescer. Você quer que seu dinheiro cresça, quer que seu dinheiro trabalhe para você. Então você precisa analisar esse tipo de coisa. E se você for um sócio, se for comprar uma loja, e você for apenas investidor, ou seja, você não vai exercer nenhum cargo dentro da empresa, o que você tem que analisar além de tudo? Você precisa saber como que é a relação do gerente com os funcionários. Se os funcionários se dão bem com o gerente. Por quê? Não adianta nada o gerente ser bom de números se ele não for bom com as pessoas. Porque se você só vai colocar o dinheiro, só vai injetar o dinheiro e não vai poder gerir isso tudo com muita proximidade, você precisa de pessoas boas gerenciando a sua empresa. Então você vai avaliar também o que? Se a empresa tem dívida. Você vai avaliar o nível de lucro que essa empresa alcançou nos últimos anos. Por que não lucrou mais? Se é possível com algumas melhorias lucrar mais. Então tudo isso você vai avaliar. E aí sim, eu digo, é arriscado você comprar um negócio assim? Claro, pode ser que você tenha anos melhores, anos um pouco piores, mas cara, provavelmente você vai fazer um bom negócio. E aí depois de tudo isso também você precisa analisar o preço. Não, esse preço condiz realmente com os lucros, esse preço realmente é possível colocar nas ações. Para isso você se utiliza da análise técnica, que tem alguns vídeos aqui também no Instagram, onde eu falo um pouco sobre análise técnica de preço, que você define o preço ou a faixa de preço com base em dados de histórico de preços, volume de compra, alguns indicadores estatísticos, tá? Tem muita gente que só usa análise técnica para curto prazo, mas aqui na Bolsa, para mim, nós utilizamos para longo prazo, tá, pessoal? E aí, mesmo assim, você pode ter um pouco de medo. E tudo bem. Você só precisa dosar ele para ele não te paralisar, para ele não tirar a sua coragem de agir, mesmo quando você sabe da sua capacidade. Mas o medo realmente pode ser algo bom, como eu falei, para você não se afobar, não atropelar tudo. A gente só não pode deixar ele nos paralisar. E aí vem aquela outra pergunta que a gente comentou lá no início da live. A bolsa é só para quem tem muita grana? Isso realmente foi, de certa forma, já falei isso também em alguns outros vídeos. Verdade, por quê? Antes, as corretoras cobravam uma taxa alta para você comprar ou vender. Por exemplo, muitas corretoras cobravam R$20 por operação. Outras cobravam porcentagem da operação. Ou seja, toda vez que você fosse comprar ou vender, você tinha que pagar uma porcentagem da sua operação, do valor que você estava movimentando. E algumas corretoras, por exemplo, R$20 por operação. Se a gente está falando de R$1.000, R$20 representam 2%. Então, a sua operação vai ter que dar um lucro aí acima de 2% para ela ser vantajosa. Isso se a gente estiver falando de R$1.000.
Então isso, querendo ou não, afastava um pouco as pessoas da bolsa e criou-se essa imagem que só investia na bolsa quem tinha muita grana, né? Mas hoje, como eu falei, tem algumas corretoras aí que são de graça, como a Clear e a Rico, que são confiáveis, e você pode começar a operar, como eu falei algumas vezes também, com menos de R$5, tá, pessoal? E comprar empresas boas, entrar no jogo. Ah, mas você vai ficar rico com esses R$5? Não, com os R$5 não, mas ele é o primeiro passo, e os primeiros passos são os mais difíceis, tá? Aí vem outra pergunta, né? Ah, mas eu preciso ficar o dia todo no computador para eu fazer boas operações? Na verdade, não é que você não precisa, você não deve ficar o tempo todo no computador operando, comprando e vendendo. E eu digo isso porque, na verdade, não sou eu quem diz, são os dados. A maior parte das pessoas que operam, compram e vendem no mesmo dia, não lucram na bolsa, tá? Cerca de 90% dos day trades não realizam um lucro na bolsa. E em menos de um ano, eles desistem dessa modalidade de operação. É uma estatística aí ruim, mas na verdade a gente precisa saber lidar com tudo isso. A gente não pode tratar... Você compraria e venderia a sua padaria no mesmo dia? Acabei de comprar, vou vender? Não, cara. Isso não é investimento. Você acabou de comprar um posto de gasolina, você vende no mesmo dia? Não, você não vai fazer isso. Acabou de comprar uma lanchonete. Comprei hoje de manhã. Você vai vender hoje essa lanchonete hoje à tarde? A probabilidade de você fazer um mau negócio e amanhã você ir correr atrás de comprar outra? Cara, você comprou, trabalhou para analisar, correu atrás, buscou grana, identificou um bom negócio, comprou. De tarde você vai vender? Dificilmente. Por quê? Porque você identificou uma boa oportunidade. E provavelmente, se você vender, você não vai achar uma outra boa oportunidade tão rápido assim. Então, quem trata a bolsa como esse cassino, realmente dificilmente tem sucesso. A maioria das pessoas que tratam a bolsa dessa forma só tem sucesso na verdade, por quem eles conhecem e não pela capacidade de investimento que eles têm. Opa, beleza, Igor? Hoje a live está um pouquinho mais curta aí, falando um pouco sobre como perder o medo, né, de investir. E os principais medos é não saber por onde começar, medo de perder tudo, né, achar que a bolsa também é só para quem já tem muita grana e que precisa ficar o dia inteiro para realizar bons lucros na bolsa. E a gente já comentou aqui que não é bem assim. Tá? Então, e aí também na live de terça-feira da semana que vem, eu vou falar o seguinte, eu vou falar sobre... Opa, tá certo aí, Igor. Hoje a live foi um pouco mais curta, tá? Hoje a gente já falou um pouquinho sobre tudo isso daí, pra gente não ter medo de investir. E recapitulei um pouco das lives passadas, tá? E na live da semana que vem, na terça-feira, eu vou falar sobre se é possível viver da bolsa. E na quinta-feira eu vou falar um tema bem importante. Não que na terça não seja, mas na quinta-feira eu vou falar como desenvolver a mentalidade de investidor. Porque isso realmente faz diferença, tá? Então hoje a gente falou um pouco aí sobre não ter medo de investir, porque normalmente a gente tem medo que a gente não conhece. Então, entendendo como tudo funciona, a gente vai perder esse medo e vai aí alcançar bons rendimentos na bolsa, tá? Então, Igor, vi que você chegou aqui agora.
A live foi um pouquinho mais curta hoje, um tema um pouquinho mais leve, recapitulei um pouco das outras lives, mas ela já vai ficar aqui gravada também. Eu só vou fazer uma capa nela aqui, eu já vou deixar solta, aí depois você vai assistindo e trabalhando aí, deixa correndo aí para você, enquanto você trabalha, tá certo? Então, já deixo o convite para que na terça e na quinta da semana que vem, vocês também, você, Igor, o pessoal que assiste gravada também possa me acompanhar, que a gente vai falar sobre se é possível viver da bolsa, como que isso é possível, né? E como desenvolver a mentalidade do investidor. Aí vai ser um tema bem interessante, tá, pessoal? Então, hoje foi um pouquinho mais curta, mas a live daqui a pouquinho já vai ficar gravada aqui e eu só vou colocar uma fotinha de capa para ela e vai ficar aqui gravada, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até terça que vem, tá certo? Até mais!